Seguinte, hoje eu vou te ensinar a corrigir 7 erros graves no gerenciamento de capital que te impedem de ser um trader lucrativo. Corrigindo esses 7 erros no gerenciamento, você vai conseguir ter lucro com apenas 35% de assertividade. Então anota aí e se prepara que no final do vídeo eu tenho presente para você. O primeiro erro é utilizar o Take Profit com um tamanho menor do que o Stop Loss. A regra é que o lucro deve ser maior do que o prejuízo, mas o quanto maior seria o ideal? Para que você tenha uma assertividade de 35% e ainda saia no lucro, você precisa de um Take Profit 2 vezes maior do que o seu Stop Loss. Por exemplo, vamos supor que o seu Stop Loss seja de 120 pontos. Então, você vai precisar de pelo menos 240 pontos de alvo. Pode ter mais? Pode. Pode ter menos? Também pode. Mas nesse caso, você vai precisar ter uma assertividade maior do que 35% para ser lucrativo. O segundo erro grave faz com que o seu capital não dure 3 meses de operação. Se isso acontece com você, mesmo você tendo uma relação de risco-retorno de 1:2, o seu problema é o risco diário e você deve diminuir ele. E qual seria o valor ideal de risco diário para um trader iniciante? Com um capital de até $500, por exemplo, seu risco diário máximo deve ser de 2,5%, o que representa $12,5 de risco no seu capital. Acima de 2,5%, você estará muito alavancado. Com um capital acima de $500, você precisará começar a diminuir o seu percentual de risco diário sempre de forma estratégica. O terceiro grande erro no gerenciamento de capital é realizar mais do que 10 operações ao dia, e eu vou te mostrar o motivo. Você só pode realizar 10 operações ao dia se tiver no mínimo $500 de saldo na conta. As 10 operações vão te oferecer cerca de $10 de risco diário, aproximadamente $1 por operação, o que representa 2% de risco diário de uma conta com $500. Até aí tudo bem, você pode correr 2% de risco em uma conta de $500, mas se você tem uma conta com $200, que é o mínimo ideal para começar a operar, e em um dia você realiza 10 operações, você estará arriscando $10, só que em uma conta de $200, o que representa 5% do seu capital por dia. Isso é o dobro do limite diário recomendado. E como você vai saber quantas operações você pode realizar ao dia? Isso vai depender exclusivamente do quanto você tem em conta e de quantos % de risco diário você aceita assumir de acordo com o seu gerenciamento. Vamos supor que 2% de risco diário em uma conta de $400. Então seriam $8. Então, já que cada operação te expõe a um risco de $1 e você tem $8 de risco diário, você pode entrar em 8 operações no dia. O ideal é que você opere o menos possível. Então, ao invés de você operar 8 vezes arriscando $1, você pode operar 4 vezes arriscando $2. O mais importante aqui é você não ultrapassar o seu limite de risco diário. O quarto erro é o chamado Stop Out. Mas antes de eu te ensinar o que é o Stop Out, vai deixando aqui o seu like e se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos como esse. Stop Out é quando a corretora fecha a sua operação por falta de margem. Margem é o quanto você precisa ter na conta da corretora para abrir uma operação com uma determinada quantidade de lotes. E muitos traders não se atentam a isso. Se você está sendo estopado por falta de margem, é porque você está operando grande demais com a quantidade de lotes grande demais para o tamanho da sua conta. E tem 2 soluções para isso. Ou você aumenta o tamanho do seu capital, ou você diminui o lote na sua operação. Ah, mas Silvio, é só aumentar a alavancagem da conta que você não vai ser mais estopado. De fato, você não vai ser mais chamado no stop out, não vai ter falta de margem, mas certamente você vai quebrar a sua conta por estar alavancado demais. Então, definitivamente, aumentar a alavancagem não é uma solução.
O quinto erro grave é utilizar o stop loss fixo. Se você utiliza em todas as operações uma quantidade exata de pontos de stop loss, por exemplo, 100 pontos de stop loss, o seu gerenciamento de risco está errado. O stop jamais deve ser fixo, pois o mercado pode oferecer uma volatilidade diferente em diferentes ativos, diferentes horários e diferentes meses. Haverão meses de baixa e haverão meses de alta volatilidade, e você deve adequar o seu stop a isso, para que não seja violinado na operação. Para quem não sabe, ser violinado é quando o mercado busca o seu stop loss e depois volta e vai em direção aonde você tinha analisado, só que o mercado já tinha te dado prejuízo. Uma boa forma de você utilizar o stop loss de uma forma com que se adapte à volatilidade do mercado é utilizando a ferramenta Stop ATR, pois ela considera a volatilidade no período que você está operando e te mostra o melhor ponto de stop loss naquelas condições de mercado. E para facilitar a sua vida, vou deixar aqui em cima um vídeo onde te ensino a utilizar o Stop ATR. O sexto grande erro no gerenciamento de capital é sinalizado quando você tem um prejuízo acima de 40% ao mês. Se você tem $100 na corretora e perde $40 no mês, o seu gerenciamento já te abandonou faz tempo. Mesmo que você tenha uma assertividade muito ruim, em torno ali de 5%, você não pode ter tido um prejuízo que chegue ou supere 40% do seu capital em um mês. Isso sinaliza que você está trabalhando de forma alavancada. Certamente você está buscando um percentual de lucro diário alto demais. Eu já vi trader buscando ali 20%, 25%, 30%, 50% de lucro diário. Isso é um absurdo de alto. O máximo que eu recomendo em uma conta de até $500 é um lucro diário de 4,8%. Se você tiver uma conta maior de $5.000, por exemplo, o máximo que eu recomendo é que você busque 2,5% de lucro diário. O sétimo e último erro, e talvez o mais complicado de entender, mas que está diretamente ligado ao sexto erro, é você buscar um lucro mensal alto demais. Como, por exemplo, 66% do seu capital. E por que não? No trading, todo lucro é acompanhado de um risco. Você sempre corre um determinado risco para ter um determinado lucro. Se você corre um risco pequeno, seu lucro tende a ser pequeno. Se corre um risco moderado, seu lucro tende a ser moderado. E se você corre um risco grande, seu lucro é grande. Agora, quando você busca um lucro que pode dobrar a sua conta em 1 ou 2 meses, você também está correndo o risco de quebrar a sua conta em 1 ou 2 meses. Então, mesmo com uma conta pequena, busque no melhor dos casos um gerenciamento que pode te oferecer ali entre 30% a 40% ao mês. Isso já é muito para uma conta pequena. Se você tem uma conta média entre 5 a 15 mil dólares, eu recomendo que você busque um lucro mensal entre 8 a 15%. E se você tem uma conta avançada, acima de 20 mil dólares, por exemplo, recomendo que você busque um lucro mensal entre 5 a 10%. Para você conseguir solucionar todos os problemas de gerenciamento de uma vez só, eu vou deixar no final desse vídeo uma aula de gerenciamento completo, que além da aula você vai receber, vai ter acesso também a uma planilha de gerenciamento profissional que vai garantir que você não cometa nenhum erro visto aqui no vídeo. Escreve aqui nos comentários qual desses erros você já cometeu ou está cometendo. Espero que tenha gostado desse conteúdo e, é claro, não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.